Boa noite, irmãos. O Senhor é bom. Amém? Senhor, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é fiel, fiel em todo o tempo. Aleluia. E certos estamos que a Tua bondade nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Querido Pai Celestial, nos conduza, nos abençoa nesse momento do compartilhar da Tua palavra. Que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero dar início fazendo duas perguntas às crianças. As crianças, faixa etária para salinhas. Duas perguntas. Responda para você. Qual a sua idade? Quantos anos você tem? Pergunta fácil, né? Mas quantos anos você viverá? Qual a sua idade e mais quantos anos você viverá? A Bíblia nos fala de um rei, Ezequias, lá em Isaías 38. Está registrado ali que uma certa vez esse rei, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E ele recebeu uma visita de um profeta, o profeta Isaías. E aquele profeta falou o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. E é interessante que aquele rei, ele tomou uma atitude naquele momento, né? A Bíblia fala que ele virou o seu rosto para a parede e ele orou ao Senhor, ele derramou lágrimas. E aquele mesmo profeta que foi até ele, dizendo que ele morreria, aquele mesmo profeta volta, aquele profeta recebe novamente uma palavra de Deus, e aquele profeta fala para ele que o Senhor havia concedido ele mais 15 anos. Então, mais quantos anos você viverá? A não ser que você tenha uma palavra de Deus revelada, você não sabe o seu tempo. Você não sabe mais quantos dias você estará aqui. Salmo 39:5. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Com efeito, o homem passa como uma sombra. Salmo 139, versículo 16, a parte B. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Mateus 6, versículos 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Quando Tiago também fala desse assunto, Tiago 4,13, ele diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Tiago 4,14. Não vos sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida?
Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Basta o dia o seu próprio mal. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida. Amados irmãos, nós, que pela graça de Deus, nós somos sabedores dessa palavra, nós somos sabedores desta verdade absoluta. Então, diante disso, de que maneira estamos agindo? Como nós estamos vivendo? Como nós estamos nos relacionando com as pessoas, sabendo que somos como neblina que aparece e por um instante logo se dissipa? Sabemos que com efeito o homem passa como uma sombra, sabendo que os nossos dias são breves, sabendo que nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Então, como estamos vivendo, como estamos agindo, como estamos nos relacionando? Qual é a nossa resposta? Ou melhor, como devemos nos portar? Quando nós consideramos, porém, quando consideramos dois ambientes que nós vivemos, por exemplo, em nosso ambiente familiar e também em nosso ambiente cristão, na nossa vida de corpo, como que nós estamos nos portando? Nesses dois pontos. Como que nós estamos nos relacionando nos nossos lares? E como que nós estamos nos relacionando como igreja, como partes do corpo de Cristo? Como estamos nos relacionando? É algo interessante, irmãos, quando nós voltamos para as Escrituras, nós encontramos nas Escrituras palavras, preceitos, ordenanças, mandamentos, doutrinas, irmãos, suficientes para expressarmos um viver o qual irá glorificar o nome do Senhor. Então, quando nós consideramos esse quesito, o nosso ambiente familiar, quando nós consideramos o quesito ambiente cristão, a nossa vida de corpo, as Escrituras, elas nos apontam o caminho. É como uma bússola segura, é como uma âncora firme e segura. Em relação ao nosso ambiente familiar, interessante, a Bíblia, ela sempre fala, né, de situações que aconteceram em lares, principalmente no Velho Testamento. É cheio de exemplos. Nós podemos ver situações, né? Nós podemos ver a maneira que aquelas pessoas responderam, a maneira que aquelas pessoas agiram diante de situações, diante de circunstâncias, diante de dificuldades, diante de provações, diante de lutas. Ou seja, há vários exemplos na palavra de Deus que relatam, né, um pouco de ambiente familiar. Interessante, quando nós lemos lá em Gênesis, quando fala ali de Adão e Eva, então nós consideramos Adão e Eva, quando nós consideramos Adão e Eva no paraíso, ali nós vemos Adão e Eva como um casal, homem e mulher. Mas uma vez quando eles estavam fora do paraíso, em outro ambiente, devido
as circunstâncias do pecado, da desobediência a Deus. E agora nós podemos ver Adão e sua família. Adão, Eva, Caim e Abel. Agora ali nós já temos uma família. Interessante, irmãos, a Bíblia ela não fornece muitas informações sobre Adão e Eva, mas o que nós temos é suficiente. E algo, irmãos, algo marcante nós podemos ver ali. Algo marcante, algo que deve chamar a nossa atenção. Nós vemos ali o quê? O falar de Deus. Quando ocorre ali aquela situação, quando Deus ali, ele sonda, ele vê ali a intenção de Caim, Deus ele fala com Caim, Deus ele adverte Caim, Deus ele se coloca como um muro diante de Caim. E isso não é diferente conosco, irmãos. Isso não é diferente nesse ambiente do qual nós estamos inseridos. Talvez você não tenha, claro, a voz audível de Deus. Sim, você pode ouvir. Isso não é impossível. Mas nós temos as Escrituras. Nós podemos voltar para as Escrituras. Então, se você está enfrentando crises, enfrentando problemas, enfrentando dificuldades neste ambiente, a Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a direção. A Bíblia fornece, irmãos, a receita, o antídoto do teu problema, do meu problema, do nosso problema. Por quê? Porque Deus, Ele se interessa por nós. Ele tem interesse pela família. Ele vela pela família. Então, como que eu tenho me importado neste ambiente? Como que eu tenho me importado? Irmãos, todos os que estão dispostos a sujeitar este falar, todos os que não estão dispostos a sujeitar o falar de Deus, a sujeitar as ordenanças de Deus, trarão o caos para qualquer ambiente. Se não há disposição no meu coração em ouvir o Senhor, em sujeitar ao Senhor, eu irei trazer caos para o ambiente do qual eu estou inserido. Não se engane, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que eu estou plantando, irmãos, eu vou colher. Mas da mesma forma, irmãos, que os que não estão dispostos a sujeitar ao Senhor, da mesma forma, aqueles que têm um coração obediente, que têm um coração disposto a servir ao Senhor, a seguir ao Senhor, irmãos, eles colherão honra. Eles trarão glória ao nome do Senhor. Colherão honra e trarão glória ao nome do Senhor. Por exemplo, você que é filho, a Bíblia tem um caminho para você. A Bíblia aponta uma direção segura para você. Você que é marido, da mesma forma. Você, irmã, que é esposa, da mesma forma. O problema às vezes, irmãos, é que nós, infelizmente, em muitas circunstâncias, em muitas decisões, nós estamos nos permitindo ser influenciados, ser ditados, ser levados pelo padrão do mundo. Sim, irmãos, pelo padrão do mundo. E às vezes aquela mentira, né,
muitas vezes falada, muitas vezes repetida, ela começa a se tornar o quê? Um padrão de vida. E as pessoas começam a ter aquele padrão como o quê? Como verdade, como bom, como agradável. Mas a resposta segura, o caminho seguro, irmãos, está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. E que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Sois como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Irmãos, que o Senhor nos dê graça para sermos encontrados fiéis nesse quesito. O Senhor nos ajude, irmãos, a sermos encontrados fiéis, ou nos encontrando com o Senhor, ou o Senhor vindo até nós para nos arrebatar. Possamos ser encontrados fiéis. Amém, irmãos? E se tem também esse outro ambiente, o ambiente cristão. Sim, nós somos cristãos em qualquer ambiente, nas nossas casas, no nosso trabalho, aqueles que estudam, nos nossos negócios. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Mas há um momento, irmãos, que nós nos congregamos. Há um momento que nós reunimos como igreja. O corpo de Cristo se reúne. Parte do corpo de Cristo se reúne. Que bênção, irmãos. Que bênção. Então, da mesma forma, como que eu estou agindo? Será que eu estou agindo de uma maneira que está trazendo glória ao Senhor? Será que eu estou me comportando como a palavra de Deus me direciona, me fala, me ordena? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Da mesma forma, que o Senhor nos dê graça para sermos encontrados fiéis diante dEle no que diz respeito a isso. Mas nós precisamos, irmãos, ser sabedores de algumas verdades. Precisamos ser sabedores. Primeiro, irmãos, eu devo saber que Cristo é o cabeça deste corpo. Que Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E Ele sendo o cabeça desse corpo, Ele sendo o cabeça da igreja, irmãos, dele é a primazia. Nos fala lá no livro de Colossenses. Dele é a primazia. Irmãos, é por Ele que nós congregamos. É por causa do nome dEle que nós congregamos, que nós reunimos para adorá-lo, para conhecê-lo, para termos mais uma relação íntima com Ele. Esse deve ser o nosso objetivo, irmãos. Esse deve ser o nosso foco. Estar unido, estar ligado a este cabeça. Estar debaixo desta autoridade maravilhosa. Estar debaixo desta condução maravilhosa. Dessa condução, irmãos, plena, rica. Que não irá trazer dúvida. Que não irá trazer embaraços. Que não irá trazer confusão. Não, irmãos. Esse governo de Cristo, quando ele é exercido na igreja, irmãos, ele traz paz, ele traz crescimento, ele traz bênção, ele traz vida. Olha o que diz o Salmo, irmão, 133. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão,
e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Irmãos, como é precioso este momento. Como deve ser precioso esse momento para mim e para você. Eu devo valorizar esse momento. Eu devo amar esse momento. Se preciso for, eu devo pagar o preço para participar deste momento. Nós temos pagado esse preço, irmãos? Nós temos pagado esse preço? Porque muitas vezes, irmãos, o congregar, ele é acompanhado de batalhas. Vai surgir dificuldades, vai surgir convites, vai surgir cansaço. Mas nós devemos saber, irmãos, nós devemos trazer à nossa memória, à nossa mente, que o congregar, que o estar reunido como igreja, é o mandamento do Senhor. Não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Irmãos, os nossos dias têm passado muito rápido. Eu perguntei aí quantos anos você tem. Irmãos, eu estou na casa dos 54 anos. Daqui 6 anos, irmãos, se o Senhor permitir eu viver mais 6 anos, né? Eu poderei entrar em uma fila preferencial, né, idoso. Irmãos, mas foi esses dias, irmãos, que eu fiz o tiro de guerra. Foi esses dias que eu casei. Nós somos como neblina, irmãos. Passa muito rápido. Então nós devemos aproveitar a oportunidade que nós temos, irmãos, e agarrarmos essas verdades. E vivermos essas verdades. E praticarmos essas verdades. Porque nós vamos partir, irmãos. Dia a dia nós morremos. Dia a dia nós morremos. Este é o fato, irmãos. Dia a dia, você está mais perto da morte. Sim, nós queremos, é o nosso desejo que o Senhor se manifeste na nossa geração, mas nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos quando Ele virá. Esse dia é para a sua exclusiva autoridade. Ah, mas enquanto vivo estivermos, irmão, se agarre a isso. Ame isso. Ame estar junto com seus irmãos. Ame. Valorize isso. Valorize esse momento. Porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E a vida para sempre. É o momento onde Deus quer nos abençoar, quer nos sarar, quer nos curar, quer tirar as nossas dúvidas, quer derramar paz sobre nós, quer trazer bálsamo, alegria. Neste ambiente, irmãos, o Espírito de Deus vai agir, irmãos. A graça de Deus vai agir. Nós temos que crer nisso, irmãos. Ao sairmos das nossas casas, nós temos que crer. Eu vou lá para adorar o Senhor, para servir o Senhor, e Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar. Deus vai me fortalecer. O Espírito de Deus vai me visitar.
O fogo de Deus vai me visitar. A unção de Deus vai me visitar. Você deve vir com essa expectativa, com este coração, com esse desejo. Interessante, irmãos, que dentro desta realidade, onde o Senhor ordena a sua bênção, também nós devemos saber, irmãos, que também o Senhor nos chama para sermos participantes, juntamente com Ele, nesta ministração dessa bênção. O Senhor nos chama, irmãos. O Senhor chama você. E o Senhor quer que através de você, através da sua vida, o Senhor quer que você seja um canal de bênção, um canal de vida para o seu irmão. Então, irmãos, venha congregar, irmãos, e venha com esse desejo de ser participativo. Traga algo, irmãos. Traga algo. Talvez o Senhor te dê um livramento. Traga esse livramento, fale desse livramento. Talvez você estava lendo a Bíblia na semana e algo chamou a sua atenção. Irmãos, leia esse texto. Talvez no decorrer da semana você estava lendo uma literatura e algo ali chamou a sua atenção. Traga algo, irmãos. Porque talvez aquilo que Deus te abençoou, aquilo que Deus colocou no seu coração, talvez aquela expressão que Deus colocou no seu espírito, é algo que o seu irmão está precisando. É algo que vai edificar o seu irmão. É algo que vai trazer bênção para o seu irmão. Então traga. A Bíblia nos fala sobre os varões, que nós devemos orar, levantar mãos santas. Irmãos, ore. Ore, irmãos. Misericórdia. Levante suas mãos santas e ore. Clama ao Senhor. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Irmão, seja um canal de bênção. Seja um canal de bênção. Venha com expectativa. Venha com expectativa. Venha com fome de Deus. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Com efeito, passa um homem como uma sombra. Que o Senhor ganhe o nosso coração, irmãos. E que possamos viver para Ele. Como Paulo falou, Atos 17, porque nele vivemos, movemos e existimos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos. O Senhor é conosco.